O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus falava ao povo, uma mulher levantou a voz no meio da multidão e lhe disse: Feliz o ventre que te trouxe e os seios que te amamentaram. Jesus respondeu: Muito mais felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, amados irmãos e irmãs, se alguém está acompanhando a liturgia, talvez não tenha percebido, mas nós estamos fazendo as leituras e as orações, a missa da vigília, da solenidade. Amanhã, quem for participar da missa, assistir, vai ver que as leituras serão outras, mas sempre é o mesmo sentido de Nossa Senhora, a Assunção de Nossa Senhora. Então, nesse dia 15, que é o dia próprio da Assunção, de Nossa Senhora, também é o dia que inicia a Quaresma de São Miguel, como já foi dito. Isso tudo tem a ver com São Francisco de Assis. Se você não sabe, quem criou essa quaresma, convidou, intimou a igreja a fazer uma quaresma e penitência, foi São Francisco de Assis, justamente por causa da devoção dele a São Miguel Arcanjo e a Virgem Maria. Então, deu justamente esses 40 dias da festa da Assunção de Nossa Senhora, encerrando com a festa do Arcanjo Miguel, dos arcanjos. São Francisco de Assis, que era devotíssimo de Nossa Senhora e de São Miguel, inclusive. Tive lá no local que não é em Assis, em outro local, a experiência que ele teve com São Miguel Arcanjo, fortíssima. Então ele propôs esta, assim como o presépio natalino, também foi criado por São Francisco, também essa quaresma de São Miguel tem início com São Francisco de Assis. Nós então celebramos hoje, tem tantas coisas que nós estamos celebrando, falar um pouquinho dessa Assunção de Nossa Senhora ao céu. Então, isso tem a ver com a plenitude da sua bem-aventurança. Amanhã nós vamos ver Isabel falar da bem-aventurança de Maria. Bem-aventurada és tu que cresce, Ou seja, bem-aventurada quer dizer feliz, felicidade. Por isso o evangelho de hoje fala da felicidade, a verdadeira felicidade, Uma mulher gritou lá: feliz aquele ventre que te trouxe, que é Maria. E Jesus mais feliz porque ouviu a palavra de Deus e a colocou em prática. É o motivo da alegria verdadeira. Você quer ser feliz de verdade? Procura obedecer a palavra de Deus, a voz de Deus. Ouvir e obedecer é o caminho da felicidade. Não por acaso o céu é felicidade. É a beatitude, Beatitude vem justamente disso, felicidade, feliz, Beato é aquele que está feliz, Então, quando que a igreja, por exemplo, diz que alguém é beato? Por exemplo, um santo. O santo quer dizer que foi, quando é canonizado, Quer dizer, quando a igreja... Por que a igreja diz... O que a igreja quer dizer quando diz que um santo é beato? Quer dizer, esse está no céu. Certeza. Ainda não foi canonizado o santo, mas é santo porque está no céu só entra santo. Então, quando diz beato, quando diz que uma pessoa é beata, que já se torna beato oficial da igreja, quer dizer, esse está no céu, por isso é feliz, por isso é beato. Para se tornar santo precisa um outro caminho, mais um caminho de milagre, e assim por diante, e torna a igreja canoniza. Mas quando ela diz que um está no céu, ela está dizendo exatamente, para afirmar que alguém está no céu, ela diz que ele é beato, feliz, porque está na felicidade plena. Essa é a verdade. Então hoje a igreja celebra a plenitude
plenitude da felicidade mariana, ou a plenitude da promessa, a plenitude da vida mariana. Nós conhecemos os dogmas marianos, né, que são 4, né? O Theotokos, a mãe de Deus, ela é mãe, né, maternidade divina. Inclusive, nossa congregação tem como protetora, né, esse título de Maria, né, de Mãe da Divina Graça, né, Theotokos. Pois temos também a virgindade perpétua, né? Nós dizemos que ela, né, é virgem antes, durante e depois do parto, é outro dogma. O terceiro dogma, né, que é da sua Imaculada Conceição, celebramos em dezembro, né, essa festa da Imaculada Conceição, ela foi preservada da mancha do pecado original. E por fim o quarto, né, a gente diz, em certo sentido, é o mais importante não no sentido que é mais importante para nós, o mais importante para nós é a maternidade divina, mas para ela, porque é a plenitude da sua vida. Todos esses dogmas falam da vida inteira dela. Agora nós celebramos a sua assunção de corpo e alma ao céu, junto com seu filho. Por que a igreja acredita nisso, né? Porque o corpo de Maria era santo, foi transfigurado pela presença de Jesus e não podia ficar aqui. Aqui tem algo muito importante que a gente precisa assim, tirar algumas coisas, né? Talvez hoje, aproveitando isso, existe algumas coisas que é meio falso. Houve no século XIX uma teologia que, embora tinha um argumento válido, mas que não é verdade, não é verdadeira, que dizia que Maria não morreu, né? E tem muitos católicos, nós da igreja, que às vezes ainda... Não, Maria morreu. O corpo dela não permaneceu. Por que ela morreu? Porque seu filho morreu. Jesus Cristo, Deus e homem, morreu. E Maria viveu a vida todinha. Tudo que o seu filho viveu, ela viveu. Tudo, né? Então ela morreu, mas o corpo dela não permaneceu. Então é isso que a gente celebra hoje, né? Por isso que a igreja fala dormício, não no sentido de que ela não morreu. Por que a igreja dizia que ela não morreu? Porque dizia que ela não tinha pecado, então ela não poderia ter morrido, né? Então esse argumento cai por terra, porque Jesus morreu e Jesus também não tinha pecado. Então, né, só para corrigir isso, porque é uma teologia do século XIX que tem algumas influências. Então, quando a igreja celebra a Assunção de Nossa Senhora, ela está celebrando a Assunção de corpo e alma, mas pós-morte. Porque senão ela não participaria plenamente da morte e ressurreição de Jesus. Ela já participou em vida da morte do Filho. Talvez a maior das mortes seja aquela de ver o Filho ser crucificado na cruz. Ela morreu junto, né? Chamada as dores de Maria, né? Por tudo isso, por tantas coisas, porque Jesus era tão íntimo, carnalmente falando, de Maria, né? Íntimo porque era a mesma carne, aquela carne dela que Jesus herdou, foi transfigurada agora, né, e elevada. Agora Jesus vem buscar. Não permite que o corpo dela seja enterrado, embora tenha os túmulos. Em 2 lugares tem túmulos de Maria, né? Mas o corpo dela, diz a tradição, né, que os apóstolos se reuniram em volta dela, mas quando foram enterrar o corpo no caixão, ele não estava mais. Claro, Jesus não podia permitir, né, que o templo dos templos dele fosse destruído. E isso tem aqui hoje, na primeira leitura, falando sobre isso. É uma imagem disso. Quando, né, diz ali no livro das Crônicas, né, Davi, quando leva a arca, né, leva a arca para, né, o lugar alto lá, né, para o templo, né, de Jerusalém, né, vai levando a arca. A arca aqui é figura de Maria. Maria é a verdadeira arca. Porque aquela arca antiga, que era um objeto, não era um objeto qualquer, porque era um objeto sagrado, feito de pedras preciosas, aquele objeto, né, não continha Deus. Claro que não continha, mas simbolizava a presença, por isso era santo, não podia ser tocado, simbolizava a presença da glória de Deus, por isso era santo.
Agora, Maria é a verdadeira arca, porque ela não só simboliza, ela nos trouxe, ela trouxe ao mundo o Deus verdadeiro. Ela carregou em si, né, ele, no seu ventre. E aí a igreja diz algo muito importante, né? Essa frase, carregou, fica no passado. Não é verdade. Ela constantemente continua a dar a luz ao Filho, ao mundo. Vive trazendo ele ao mundo, todas as vezes, né? Então, por isso, esse templo não podia ser destruído, ser corrompido, o corpo dela. E aí, né, foi levado ao céu. É uma festa também que nos lembra da esperança. Por isso que eu falei que são tantas coisas, né, que poderíamos trilhar, né, nessa festa. Porque ela fala, é uma certeza para nós da felicidade eterna do céu. É uma festa que a gente poderia falar só do que é a felicidade. A felicidade para nós que Maria experimentou, né? Então, essa assunção ao céu é uma esperança para nós. É celebrar também essa realidade futura que nós esperamos. A verdadeira alegria, que pode começar aqui. Não é as coisas do mundo que traz felicidade, mas é a obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. Seguir obedecendo, como Maria fez e nos ensinou, a serva, né? A humildade, né? Então, agradeçamos a Deus por essa graça, né? Mais uma coisinha, para a gente terminar. Não vou ficar falando aqui até amanhã, né? Nesse tempo de pandemia dá para ficar, né, Gil? Então, né, hoje também nós estamos encerrando a Semana Nacional de Oração pela Família, né? E hoje na nossa paróquia, o tema hoje da oração, de intercessão, é eu e minha casa serviremos ao Senhor, né? É um convite, mais que isso, é um desejo, um clamor de Deus. Sabemos dessa frase que é de Josué. Lembra, Josué é a sua geração, que foi a geração, né? A primeira geração de Josué foi uma geração covarde. Recordem, né? Josué e Caleb, junto com Moisés, né, chegaram, e junto com todo o povo que saiu do Egito, o povo que saiu do Egito, chegou diante da terra prometida, e por covardia, por medo, né, porque tiveram medo, tiveram que voltar para o deserto, ficar 40 dias. E nenhum dos que saiu do Egito, que viu a mão poderosa de Deus, entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb, porque foram fiéis, porque foram obedientes à palavra de Deus. O povo se revoltou, com medo, ficou bravo com Moisés. Josué e Caleb gritavam, diziam, não vamos, porque Deus está conosco, vamos vencer. Eles ficaram os dois sozinhos, né? A maioria não quiseram. E a maioria morreu no deserto, porque não quis obedecer a palavra de Deus. Quando eles chegam ali, 40 anos depois, inclusive Moisés já tinha partido umas semanas antes, né? Eles fizeram grandes dias de luto. Depois disso, entraram, né? Josué assume o comando, né? Junto com Caleb, e aí eles vão entrar, tomar a terra prometida, e entram na terra prometida. Outra geração, porque aquela primeira geração não foi digna. Fica imaginando, né? Nós podemos pensar que de qual geração nós somos? De qual geração eu sou? Da que vai morrer no deserto? Ou eu sou geração que entra na terra prometida, que não tem medo, que segue a palavra de Deus? E é ali que Josué faz aquele grande discurso, né, na terra prometida, entrar e clama pelo povo. Escolhei hoje a quem vocês querem servir, porque quanto a mim, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. E aquela geração que tinha sido provada, e tinha vindo provada no deserto, tinha visto a geração infiel morrer,
nós queremos ser fiéis. Nós também queremos, né, servir ao Senhor. Longe de nós, eles vão responder. Longe de nós. Não servir ao Senhor. Nós, nossa casa também serviremos ao Senhor. Ou seja, queremos obedecer ao Senhor, como Maria. Então, amado irmão e irmã, né? Quando proclamamos essa frase, eu e minha casa, eu e minha família, o meu lar, serviremos ao Senhor, não pode ser uma coisa da boca para fora. Isso a gente pode até colocar ela no presente, né? Que se serviremos dá a entender de futuro, mas é um futuro presente. Não, eu e minha casa né? Nós servimos ao Senhor hoje. O Senhor é que manda. Nós obedecemos como Maria fez à vontade de Deus. E aí nossa casa será feliz. Descobriremos a alegria verdadeira, porque é só servindo ao Senhor, ou seja, obedecendo a sua palavra, como fez Maria, nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. Então convido a você, sua casa, sua família, a colocar Deus em primeiro lugar. Nesse tempo de pandemia, né, em que querem colocar tantas coisas em primeiro lugar, é bom a gente pensar, o que está em primeiro lugar na nossa vida? Porque o mundo não coloca Deus em primeiro lugar. Olha só que absurdo. Eu nem posso falar muito disso, que eu me exalto, né, me sobe assim um fogo, porque é um absurdo. Agora, por exemplo, aqui em Médios estamos na fase 1, né? Na fase 1 não pode ter Deus, não pode ter missa. E aonde que está? Deus é primeiro lugar mesmo? Para nós tem que ser. Para o mundo não. Então, o que é mais essencial? Que tipo de serviço é mais essencial para um cristão? Nada é mais essencial do que servir a Deus, do que a oração, do que a igreja. Nada. Isso é uma coisa da gente se pensar, né? Mas o mundo, não, a igreja está lá em 15º lugar, né? Então, na pandemia a gente percebe isso. O que o mundo coloca como mais importante? Ou seja, o essencial é aquilo que é mais importante, né? Então, os serviços essenciais. Não está a igreja. Para o mundo dizer isso, os governantes que não creem em Deus, a gente entende. Não, eu não aceito, mas eu entendo. Mas eu não aceito, não consigo compreender como um católico não coloca a igreja, Deus, em primeiro lugar. E eu digo isso porque durante esse tempo que era permitido vir à missa, muitos católicos não viram. Ou seja, Deus está em que lugar na sua vida? E aí depois vem reclamar para o padre e pedir ajuda. Mas as coisas estão ruins. Mas está um desespero. Não vai passar. Enquanto nós não colocar Deus em primeiro lugar, enquanto Deus não for o primeiro na minha casa, na minha família, não vai passar. Depois, vai estar tudo difícil, está tudo ruim. Mas claro, Deus tem que é o primeiro lugar na minha vida ou não? Que o mundo coloque Deus lá em 10º, em 100º lugar, não concordamos, mas entendemos que um católico, que um cristão aceite isso é lamentável, no mínimo. Que um católico, quando é permitido vir à missa, não brigue, não lute para vir à missa, isso é inaceitável. E se você acha que eu estou falando para você, aperte bem a carapuça para ela não fugir. E cria vergonha na cara. Né? É verdade. Eu e você precisamos criar vergonha na cara. Porque estou falando isso por causa desse tema de hoje. Se é isso que nós queremos, porque é muito bonito a gente cantar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É muito bonito a gente colocar isso em adesivo. Mas escrever isso com sangue não é fácil. Então, amados irmãos, nos questionamos hoje com esse tema.
se realmente nós estamos servindo ao Senhor. Qual a geração que somos? A que vai morrer no deserto? Ou a que vai entrar na terra prometida com Nossa Senhora? Escolhamos qual a geração queremos ser. Essa escolha Deus não faz por você. Você escolhe. Se você escolher servir ao Senhor, sirva Ele. Coloque Ele em primeiro lugar. Ele é ou seja, a oração, a igreja, é o serviço, embora não seja um serviço, é a coisa, serviço, seja lá o que queiram colocar, mais essencial que existe. Que os governos que não creem em Deus, né, não coloquem assim, a gente aceita. Agora, que a gente não grite, que a gente engula, e estou falando isso agora também mais como um desabafo, né? Porque, e agora eu, Padre Marcelo, estou falando e termino, né? Não é em nome do Padre Gioviano, nem em nome da paróquia, é em meu nome. Estou envergonhado, triste com a Igreja Católica no Brasil, principalmente por causa daqueles que são os superiores da igreja, padres e bispos, que não gritaram por aquilo que é mais importante, a oração, os sacramentos. Simplesmente veio uma ordem de cima, falou, não pode ter, e silenciaram. Ou seja, será que para nós realmente o sacramento é essencial? Será que Deus está em primeiro lugar no coração de tantos que são católicos, né, e que estão lá em cima, que não grita, que não vai no governo pedir, nós queremos missa, o nosso povo precisa de missa, o nosso povo quer sacramento, quer Jesus, muito mais do que remédio, do que vacina, a gente precisa de Jesus, porque para nós que cremos, Ele é o primeiro. Não, primeiro é a vacina, primeiro é o remédio. Claro, olha aqui, eu não estou desprezando remédio. Acho que a gente precisa, mais do que qualquer coisa, precisa disso. Mas mais do que isso, precisamos de Deus. Precisamos de Deus. Ou essa frase, eu e minha casa, é só uma coisa banal para nós. Olhando para a Assunção de Nossa Senhora, que encontrou a felicidade no servir, em ser serva, a alegria de obedecer à vontade de Deus, essa frase precisa questionar nossa vida, né? Nossa vocação. Nossa fé como igreja, como instituição, né? Da gente poder lutar, né? A gente aqui tem tentado, né? E, né, Joviane? E alguns criticam ainda quando o padre insiste em querer levar a missa. Por que a gente quer levar a missa, o sacramento para a pessoa? Porque é a coisa mais importante que tem. Não existe nada mais importante que isso. Nada. E se existe, eu não sou católico. Sou ateu. Desculpa falar isso. Ai, desculpa, Padre Gioviano, ter falado tanto isso aqui. Mas é só para desabafar um pouquinho, né? Olhemos para hoje, para Nossa Senhora. Olhemos para essa festa da Assunção de Nossa Senhora e peçamos a ela, descobrimos a verdadeira felicidade em obedecer ao Senhor. E aí poderemos dizer com boca cheia que eu e minha casa realmente servimos ao Senhor. Ele é o primeiro na nossa casa. Primeiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado.